Vamos agora falar de outro caso francamente absurdo que também acaba de sair na mídia, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a prisão domiciliar para Chiquinho Brazão, que, para quem não se lembra, é aquele deputado federal acusado de mandar matar Marielle Franco. O ministro, então, autorizou a transferência de Chiquinho Brazão para a prisão domiciliar. O parlamentar, que ainda é deputado, não foi cassado ainda, é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora do PSOL e do motorista Anderson Gomes em 2018. A decisão de Moraes estabelece que Brazão deverá usar tornozeleira eletrônica e está proibido de receber visitas e se comunicar com outros investigados. A medida foi tomada após o pedido da defesa de Brazão, que alegou questões de saúde e apontou que ele tinha direito a tratamento diferenciado por ser parlamentar. Brazão estava preso desde março de 2024 no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, após ser apontado pela Polícia Federal como mandante do crime. Doutor Marcília, vários pontos aqui. Em primeiro lugar, Chiquinho Brazão, preso desde março do ano passado, agora vai para a prisão domiciliar. Algo que não foi concedido, por exemplo, aos presos no dia 8 de janeiro, que não foram acusados de mandar matar ninguém, mas apenas de pichar com batom, né, escrever com batom numa estátua da justiça. Chiquinho Brazão, deputado federal, assim como Daniel Silveira, também com problemas de saúde. Daniel Silveira continua preso, enquanto Chiquinho, e não mandou matar ninguém, apenas falou algo que desagradou o STF. E Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar Marielle, agora vai para casa. Na sua opinião, o Supremo Tribunal Federal decidiu se tornar indefensável sob todos os pontos de vista? Ou o que o senhor acha desta decisão do ministro Alexandre de Moraes? Ô Cauti, olha, todas essas suas questões, elas são uma resposta perfeita para justamente para nós advogarmos em favor da anistia. E isso também mostra que a anistia, como eu venho dizendo, não é uma pauta da direita, é uma pauta do direito, porque é insuportável você viver dentro de um país e assistir esse estado de coisas que você acabou de narrar. Então, muito bem, o Brazão recebe a prisão domiciliar, enquanto a Débora é vista e foi vista durante esses 2 anos, e por isso a ela não foi concedido nada até agora, como um elemento de periculosidade social. E não estou aqui inventando e nem opinando, estou dizendo o que estava na decisão do Moraes quando justificou que ela deveria permanecer presa no cárcere. Disse que ela era uma pessoa que apresentava perigo social, uma pessoa que rabiscou, se muito, uma estátua com um batom. Então, a estátua do STF vale mais do que o corpo de uma pessoa? É isso? O batom da Débora vale mais do que uma arma de fogo que atira no corpo de uma pessoa? Ou o STF, como você bem disse, deseja não ser respeitado por mais ninguém? Eu acho que a gente poderia ir em qualquer desses caminhos e sem medo de ser feliz, como diria uma antiga canção popular. Mas eu acho que é mais do que isso. O STF perdeu a mão, perdeu o pé, perdeu a toga, perdeu o martelo, perdeu tudo. E por que perdeu? Porque passou a fazer política, porque passou a agir com emoção, e não é uma boa emoção, é a emoção da raiva, a emoção da vingança. E aí o direito passa a ser instrumento desses sentimentos ruins e não do sentimento de fazer justiça. Justiça se faz com sentimentos bons, justiça se faz com pureza até mesmo de alma, e não com raiva, e não com revolta, e não com rancor. E é diante de um STF assim, agindo com rancor, que nós estamos, diante de um STF que se meteu na política de uma forma que não tem mais volta, que, como eu disse anteriormente, não sabe fazer política, faz política de um jeito burro, toma um baile e um drible a todo momento dos políticos de carreira, vamos dizer assim. Muitos ali já nem são juízes de carreira, agora querem ser políticos sem ser de carreira também. E aí, óbvio, que nos colocam a todos nós nessa situação embaraçosa de uma tremenda hipocrisia, de uma tremenda desproporcionalidade em relação a crimes como esses.
Então temos o Brazão recebendo domiciliar e a Débora recebendo o pior dos tratamentos, o Daniel Silveira recebendo o pior dos tratamentos, o Felipe Martins recebendo o pior dos tratamentos. Por quê? Porque são pessoas que foram vistas, que estão sendo vistas como o STF, como portadoras ou merecedoras da raiva do STF e de uma punição exemplar e de uma punição pessoalizada. É insuportável a gente pensar que o Estado democrático de direito é capaz de viver dentro de um ambiente de desproporcionalidade. Não existe justiça que não seja proporcional. Não existe justiça que não seja razoável. Não existe justiça se o STF não voltar atrás naquilo que ele vem fazendo. E ele não vai voltar. Então, o que a gente tem pela frente é, ou a gente coloca o STF no lugar, ou a gente vai viver num país em que o STF é um problema de justiça e não uma solução de justiça. Pois é, eu queria também relembrar, estou dando uma olhada aqui no chat, o caso do Clezão, que faleceu na prisão, mesmo após 3 pedidos por parte da própria PGR, que autorizou a sua saída, e o ministro Alexandre de Moraes sequer olhou o documento, sequer apreciou esse pedido, ele morreu na prisão, lá na Papuda. Então, por que o Brazão sim e por que o Clezão não? E também eu queria registrar... Por favor, Tomasília. Ô, Caúcho, então só para complementar você, muito bem lembrado, Clezão, mas também diversos outros exemplos, o senhor com câncer, a outra senhora que está com problemas cardíacos e psiquiátricos, que inclusive outro dia estava numa entrevista, estava o advogado dela dizendo que ela está com 7 outras presas que cometeram crimes comuns de homicídio, etc., na cela, sem tratamento. Então, assim, são mortes anunciadas que nós temos pela frente, com completo desapego, vamos dizer assim, do STF. Muita sensibilidade com uns, nenhuma com outros. E o Daniel Silveira, só para registrar, com pedras nos rins, urinando sangue. É uma coisa terrível. Corre risco também. Pois é, né? E eu só queria também registrar para o nosso público, estou já há várias horas monitorando o Twitter o X da Aniele Franco, da ministra Aniele Franco, e até agora nenhuma manifestação sobre a soltura daquele que teria mandado assassinar sua irmã. Silêncio tumbal aqui no Twitter da Aniele Franco. Então, daqui a pouco a gente vai soltar o hashtag, não mais quem mandou matar Marielle, mas quem mandou matar a Marielle Franco. Então, vamos ver se a esquerda se sensibiliza um pouco mais, porque, de fato, como o doutor Marcia disse, é insuportável tudo isso que a gente está vendo. Uma deputada do PSOL participou de protesto indígena com confronto lá no Congresso. O Congresso Nacional foi palco de confronto entre indígenas e policiais no dia de ontem, com a presença da deputada Célia Sacriabá, do PSOL de Minas Gerais, entre os manifestantes. Mais de 6 mil indígenas do acampamento Terra Livre tentaram subir a rampa do Legislativo e foram contidos com gás lacrimogêneo e balas de borracha. O evento, que originou o protesto, recebeu R$100 mil em verbas do SUS, repassados pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, para a ONG APIB. Manifestantes romperam cercas de contenção e atacaram policiais com arcos e flechas, gerando confronto com a Polícia Legislativa e os PMs do Distrito Federal. A deputada Sacribá, uma das líderes do movimento, foi atingida por gás lacrimogêneo e classificou a ação policial como desproporcional e violenta. Vamos ver o vídeo e depois passar para os nossos comentaristas. Ela é deputada! Ela é deputada, gente! Eu sou deputada porque você jogou impedimento em mim! Eu sou deputada! Não vai ficar assim! Meu olho tá morrendo de dor! Meu olho tá morrendo de dor! Meu olho tá morrendo! Eu sou deputada! Eu sou deputada! Eu sou federal eleita! Ela é deputada! Ela é deputada! Deputada federal eleita! Todo mundo não! Deputada federal eleita! Essa é a casa dela, deputada federal eleita! Eu vou te dar a identificação. Aqui, ó! Segura aqui. Você precisa da identificação? Aqui, ó! Aqui! A secretária parlamentar! A secretária parlamentar! Ela é deputada! Ela é deputada! Ela é deputada!
faço com o celular. E a gente trabalha. Só vai pro Rafael e uma pessoa. Invasão de índios no Congresso Nacional. Jorge Serrão, dessa vez ninguém falou em golpe contra a democracia, contra o Estado Democrático. Cadê o STF para botar ordem na casa, para prender todo mundo, risco de invasão do Congresso? Iam fazer o quê? Tacar arco e flecha em cima do Congresso? Então, assim, quando é a turma da direita que picha uma estátua com batom, vai para 14 anos presa. A turma querendo invadir o Congresso, tá tudo bem, ninguém fala nada. Pois é, quando o índio é de esquerda, tem uma motivação do protesto em nome do que eles acreditam, o índio é inimputável. Se o índio quiser fazer alguma coisa, ele está inimputável e protegido. Então nada acontece com ele. Agora, se o índio é o cacique Sererê, por exemplo, opa, esse entra pelo cano, esse vai preso, né? Esse não pode fazer protesto, que é considerado uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Dessa vez, a deputada indígena do PSOL não foi considerada assim uma golpista, né? Ela tem toda a legitimidade para fazer o que ela fez. É isso, produção? Exatamente isso? Não, não pode ser. O Brasil está vivendo as contradições do absurdo. Uns podem mais que os outros, uns são mais iguais que os outros, desde que compartilhem da ideologia sinistra canhota da chamada esquerda. Aí pode tudo, aí vale tudo, aí pode fazer dupla com Odete Roitman na novela que está tudo certo. Não, parou. Esses atores canhestros que estão destruindo de verdade a democracia brasileira, que são os promotores o tempo todo da vingança, fingindo que estão praticando alguma espécie de amor, essa turma precisa ser parada dentro dos limites da legalidade democrática. Não dá para suportar mais essa galera. Eles estão brincando com o país, levando a gente à mais grave crise institucional e corroborando toda a ação de abuso de autoridade que ocorre no Brasil hoje. Então, quando são eles as vítimas, aí o deputado deles não pode ser cassado. Se bater em alguém, o outro que der um tapinha ou xingar, esse aí tem que ir para o inferno. Então, precisamos parar com essa falsa moralidade do 2 pesos e 2 medidas. O falso moralismo é a contravenção da moral e essa tem sido aí a grande tendência da chamada esquerda canhota sinistra tupiniquim. Não, mas mais absurdo, Serrão, e aliás eu queria perguntar para o Darcio sobre isso, é que o Ministério Público, vamos dar uma olhada nesse artigo, acaba essa matéria, o Ministério Público, estou lendo aqui, cobra os PMs pela atuação contra os indígenas em protesto. Mas, assim, temos 6 mil indígenas, a aldeia inteira foi para Brasília, basicamente, para invadir o Congresso. O PM vai lá e defende o Congresso Nacional. 2 anos depois do 8 de janeiro, que agora não pode mais fazer nada em Brasília, está tudo blindado, etc. E quem é cobrado é o PM. Assim, Darcio, na sua opinião, a que ponto chegamos nesse absurdo? E, de novo, se fosse turma da direita e a PM tivesse jogado, como no dia 8 de janeiro, bomba de efeito moral e gás lacrimogênio de helicóptero, o Ministério Público se manifestaria desta forma? De forma alguma, né? Ao contrário, a deputada estaria respondendo por ser do núcleo político da organização e eles estariam perguntando nesse momento quem patrocinou, quem são os financiadores da tentativa de golpe. E, obviamente, né, todos os PMs que tiverem sido feridos, e deve ter acontecido. Agora, a questão principal é a seguinte, a reação não partiu necessariamente da PM. A PM foi chamada e quem estava lá era o choque. Por quê? Porque a Polícia Legislativa não deu conta. Eu vou contar para vocês. Naquela invasão há 3 anos, quando indígenas invadiram o anexo 2 da Câmara dos Deputados, eu estava lá, eu trabalhava na Câmara. E olha, foi gás lacrimogênio pra caramba para dentro daquela Câmara. Ficou impossível passar no túnel que liga do anexo 2 para o anexo 4.
eu estava ali, fiquei desesperado, e eles eram absolutamente violentos. Não usavam batom. Não, de forma alguma. Usaram arco e flecha. Acertaram 2 agentes da Polícia Legislativa. E assim, ninguém questionou aquela invasão que aconteceu há 3 anos. Agora, novamente, com a participação de um parlamentar que deveria responder no Conselho de Ética. Mas, infelizmente, a gente começa a observar que a justiça no Brasil ela simplesmente não existe mais. Não existe mais justiça, não existe mais moral, não existe mais proporcionalidade, não existe mais legalidade. Anotem aí, a lei do Estado Democrático de Direito. Se você atentar contra qualquer poder constitucional, você está cometendo um ato antidemocrático. E tem prisão prevista. Mas só se você vestir verde e amarelo. Esse é o recado que a Justiça e o Ministério Público estão passando. Só para poder finalizar aqui, acabei de verificar que um deputado do Espírito Santo, Paulo Folleto, diz que houve um equívoco da equipe legislativa dele e pediu para poder retirar o seu nome da lista, Paulo Folleto, do PSB. Ele falou que, na verdade, houve um equívoco da equipe legislativa. Só quero dizer o seguinte, para poder ter o nome na lista, o deputado precisa assinar. Então o deputado está confessando que alguém assina por ele, na equipe dele, então isso precisa ser avaliado também pelo Conselho de Ética. Fica aqui o registro, já que é impossível o nome de um parlamentar entrar no infoleg da Câmara sem que ele assine. Portanto, a assinatura digital foi feita, se não foi feita por ele, ele não pode colocar a culpa na equipe, porque senão tem alguém assinando por ele. Isso é muito grave, grave mesmo. O regimento interno da Câmara prevê punição para esses casos. O Cauti. Quando a gente... Opa, doutor Marcílio. Só fazer um comentário, acho que você vai rodar a pauta. Agora, só fazer um breve comentário sobre esse negócio desse programa de índio. Eu acho que o interessante, a gente precisa no Brasil, né, um recado aos manifestantes. Se você fosse manifestar lá em Brasília, se vista de índio, se vista de alguma minoria, ao invés de levar estilingue, leve um arco e flecha e assim talvez resolva. Eu até um tempo atrás dei uma dica para a defesa daquele rapaz que quebrou o relógio lá dos 3 poderes, do Dom João, lembra aquela história que quebrou o relógio do Dom João dentro do dia 8? E a minha dica era a seguinte, diga que você está querendo acabar com a opressão portuguesa dos imperialistas na colonização brasileira. Você quis quebrar o relógio do Dom João VI para demonstrar uma superação à metrópole portuguesa. Com certeza ele ia sair aplaudidíssimo, quem sabe ganhava um cargo ainda no governo. E por fim, essa moça aí, eu sou deputada. Vocês não parece aquele meme daquela atriz Carolina Ferraz? Eu sou rica, lembra disso? Parece, eu sou deputada. O ridículo é tamanho e diário nesse país, né? Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.